Magnitsky e o que a lei prevê? Com a doutora especialista em Direito Internacional, doutora Priscila vai explicar, mas já deixa um like e um comentário e vamos pro vídeo. Que estão aqui nos assistindo. Priscila, a ideia aqui dessa nossa conversa é esclarecer para quem está nos acompanhando o que prevê essa lei. Quando a gente fala que o governo dos Estados Unidos aplica a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, quais são as sanções impostas ao ministro da Suprema Corte? Bom, vamos lá, Carol. Essa lei Magnitsky, né, ela é envolta de algumas questões, justamente de algumas incompreensões. Primeiro ponto, a lei Magnitsky, diferentemente do que a gente imagina, nos Estados Unidos, ela é aplicada pelo Poder Executivo. Geralmente, nós temos sanções aplicadas pelo Poder Judiciário. Então, por isso que uma ordem executiva do Trump é capaz de impor as sanções previstas na lei ao Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro para quem está aqui nos assistindo. O segundo ponto é quais seriam as sanções dessa lei Magnitsky. Basicamente, as sanções seriam de ordem econômica financeira e também restrições em relação à utilização de serviços de empresas que possuem, basicamente, uma sede nos Estados Unidos e uma atuação também nos Estados Unidos. Então, basicamente, nós precisamos entender que a lei Magnitsky, ela acaba por ser uma morte financeira da pessoa. A gente costuma dizer que é uma morte do CPF da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não pode ter mais transação bancária, basicamente, em bancos que atuam nos Estados Unidos. Então, é importante destacar, não são apenas bancos dos Estados Unidos, mas sim, bancos que têm essa atuação nos Estados Unidos. A pessoa não pode mais ter cartão de crédito com bandeira também de empresas que atuam nos Estados Unidos. Então, a emissão do cartão de crédito pode ser brasileira, mas se porventura a bandeira do cartão de crédito for de uma empresa que atua nos Estados Unidos, a pessoa também não pode ter. Por consequência, ela vai ter bens e ativos congelados, aqueles bens e ativos que se encontram nos Estados Unidos, e basicamente, nesse mundo das Big Techs, qualquer empresa que tenha uma atuação também nos Estados Unidos, essa pessoa não vai poder se utilizar. Então, por exemplo, Meta, Google e dentre outras empresas que têm essa atuação. Se porventura a pessoa vier a se utilizar dessas empresas e as empresas não fizerem nada, elas podem sofrer sanções e, inclusive, multas multimilionárias dentro dos Estados Unidos. E, por fim, para a gente entender essa lei, por que ela é aplicada? Em qual contexto ela é aplicada? Ela é aplicada em dois contextos. É uma lei nova, é uma lei que veio na administração do Barack Obama e ela é aplicada para questões de sérias e graves violações de direitos humanos em relação a uma determinada pessoa e também para casos de corrupção. A questão do Alexandre de Moraes também é envolta de alguns questionamentos, porque até esse momento a gente tinha aplicação dessa lei com provas robustas, objetivas e sem grandes questionamentos em relação à violação de direitos humanos e também corrupção. Nesse caso, muitas pessoas, inclusive alguns setores do Poder Judiciário dos Estados Unidos, questionam se há provas robustas de violação de direitos humanos. Então, é uma lei complexa, é uma lei que demanda nosso entendimento e é uma lei que possui sanções extremamente severas para a pessoa. Priscila trazendo para a gente, portanto, o efeito prático da aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, Priscila, recorro a você também para a gente olhar para o passado. Qual que é o histórico de aplicação dessa lei? Quais são aqueles casos conhecidos em que a lei Magnitsky foi aplicada? Bom, vamos dar um contexto, já que eu falei aqui também em relação à falta de questionamento na aplicação anterior. A lei Magnitsky, ela foi criada a partir do nome de um advogado russo, tá, que era justamente o Magnitsky, que sofreu perseguições muito sérias do Kremlin na Rússia, por conta de denunciar esse governo as questões de corrupção. A partir de então, a sociedade internacional, pensando nessa perspectiva que a pessoa não pode ficar desamparada ou depender do poder judiciário, do local efetivamente é que ela está sofrendo perseguição ou que ela denuncia a corrupção, a gente tem que imputar a responsabilidade de sanção, principalmente econômica, quando dói o bolso, a pessoa tende a compreender melhor, para essas pessoas que estão fazendo essas violações. Então, o primeiro caso de aplicação foi para justamente autoridades russas que fizeram essa perseguição, essa tortura do Magnitsky. Depois, nós tivemos alguns casos, como, por exemplo, o ex-presidente de Hong Kong, sendo aplicada essa lei por conta de casos de corrupção.
Nós tivemos também aplicações direcionadas a oligarcas russos, a partir do momento que a gente observa, né, um financiamento do regime da Rússia com essas perpetrações e violações de direitos humanos em relação a desaparecimento forçado, tortura sistemática e também crimes contra a humanidade dentro do contexto da Ucrânia, a gente teve essa aplicação da lei contra oligarcas russos. Tivemos aplicações da lei já para ministros de Suprema Corte do Irã e também da Venezuela, mas nós precisamos entender que o caso é dicotômico do Brasil, porque a gente está falando em regimes autoritários, regimes que têm um histórico de perpetração de violação de direitos humanos, em que o poder judiciário está muitas vezes submisso ao poder executivo. Não é o caso do Brasil, por isso que o caso do Brasil é tão anômalo. E por último, nós tivemos aplicação para alguns ex-presidentes, alguns ex-chefes de Estado e de governo do continente africano, principalmente do exemplo aqui de Zimbábue, em que ocorreu perseguições e violações sistemáticas de direitos humanos contra uma determinada parcela da população e também casos endêmicos de corrupção. Então, são casos em que a sociedade internacional como um todo, ela não questiona essa aplicação, porque a gente vê transparente, com provas muito robustas, essa violação dos direitos humanos e esses casos de corrupção. E o questionamento que fica aí é, será que temos, de fato, perpetração de violação de direitos humanos do Alexandre de Moraes, como nós temos no histórico de aplicação dessa lei, ou existe uma parcela de subjetividade aí do Trump em relação aos seus próprios interesses pessoais e também os interesses de seus grandes financiadores de campanha e de seu governo, que são as Big Techs. Esse é um questionamento que a gente ainda vai ver, acredito muito, dentro do Poder Judiciário dos Estados Unidos. Priscila, durante essa sua explicação, você usa o termo anomalia ao trazer um pouco da aplicação dessa lei agora contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu te questiono então, Priscila, há algum mecanismo jurídico para questionar a aplicação desta lei contra o ministro da Suprema Corte brasileira? Carol, existem basicamente existem três caminhos, né? Um caminho, ele não vai ser frutífero, que é o caminho da diplomacia. Não adianta a gente querer negociar essa questão da inaplicabilidade da Lei Magnitsky, porque, primeiro, o Trump ele não faz a diplomacia que nós estamos acostumados. Ele não vem do poder público, ele não vem do setor público, ele vem do setor privado. Então, no setor público, a diplomacia, no direito internacional, a diplomacia que nós estamos acostumados é aquela diplomacia cooperativa, é aquela diplomacia que ambos os lados cedem. Já para o Trump, já que ele vem do setor privado, a diplomacia tem que ser uma diplomacia voltada mais para a questão da lucratividade. Sempre ele vai buscar que os Estados Unidos tenham lucro. E dentro dessa premissa, o lucro na diplomacia para ele seria ter uma nítida intromissão na nossa soberania, seja por intermédio, né, de uma intromissão do poder executivo dentro do poder judiciário, seja por intermédio desse poder judiciário se curvar suas vontades. Então, a diplomacia ela não é uma hipótese que a gente vai conseguir reverter essa questão. A segunda hipótese, que eu acredito ser a mais frutífera, é se porventura o Alexandre de Moraes ingressar no Poder Judiciário dos Estados Unidos e fazer uma reversibilidade da aplicação dessa lei. Nós precisamos entender, essa lei é aplicada pelo Poder Executivo, mas existe um controle do Poder Judiciário dos Estados Unidos. Então, esse talvez seja o caminho, porque a gente tem observado que o Poder Judiciário ele não tem chancelado, muitas vezes, as decisões do Trump, as ordens executivas do Trump. E o terceiro caminho, Carol, que eu também não acho que seja frutífero, mas é um bom caminho para o Brasil estabelecer seu posicionamento no cenário internacional, é o Brasil comprar essa questão do Alexandre de Moraes como uma questão de Estado e levar para foros internacionais, como, por exemplo, para o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, para a Comissão Interamericana, ou, melhor ainda, para a Corte Internacional de Justiça. Então, talvez essa mescla entre o segundo caminho, se utilizar do Poder Judiciário dos Estados Unidos e o Brasil comprar essa questão como sendo uma questão de Estado, seriam os melhores caminhos possíveis na perspectiva jurídica para que nós tenhamos algum resultado frutífero ou para que nós tenhamos uma certeza que a lei deveria ser aplicada.